Tudo bem, Otton? Tudo bom, Wagner? É uma honra estar Prazer, aqui. prazer é todo meu. Já até começar mostrando aqui o teu livro, O Código da Mudança. Olha, como criar hábitos, Como mudar como hábitos? mudar hábitos e conquistar seus objetivos. Tá aqui, olha, o livro do Otton Gama, O Código da Mudança. Que você conta um pouco dessa trajetória, né, Otton? Eu conto um pouco da minha história de vida Uhum. e trabalho em cima o método que eu desenvolvi, que é um método de mudança de hábitos, um método tridimensional de mudança de hábitos. Quando eu contei aqui a tua história, dei essa manchetezinha, né? 127 quilos com 17 anos. E você teve toda uma infância e essa adolescência marcada por estar acima do peso. Como é que foi isso? Porque as pessoas que têm essa idade, nessa fase, escola, amigos, tem muita piada, tem o que a gente chama hoje, né, de bullying. Não sei se na época já era conhecido como bullying, Na época não se falava tanto em bullying, mas eu mas sofri era, muito né? bullying, É, né? Eu exatamente. costumo dizer que eu nasci gordo, eu era uma criança gorda, um adolescente gordo e desde criança eu sempre fui gordo. Então eu não tinha memória na minha mente até os 17 anos de ser uma criança ou um adolescente magro. E isso traz muitas marcas na minha saúde e na Uhum. minha qualidade de vida mental também. Você fala muito aqui no livro sobre essas marcas que esse período trouxe. Realmente, nem falando propriamente só do teu peso, mas todas as crianças que de repente sofrem algum tipo de bullying, elas vão carregar essa marca para sempre. Bullying não é brincadeira, Wagner. Eu costumo dizer falo para os pais, para quem estiver assistindo, que preste atenção. Não constrange a sua criança. Muitas vezes o bullying começa dentro de casa. Sim. Com um gordinho, não consegue fazer isso, com a risada, com a brincadeira. Uhum. E logicamente que muita gente também fala, mas isso é bobagem, é uma brincadeira. Uma brincadeira não deve machucar. Uma brincadeira que machuca, uma brincadeira que diminui, uma brincadeira que menospreza qualquer ser humano, não pode ser levada em consideração em qualquer meio social. E você fala, você foi chamado de rolha de poço, baleia, bujão de gás, Tudo isso, entre outras coisas. entre outras coisas. Eu não vejo como isso pode ser uma brincadeirinha saudável, uma brincadeirinha inocente. Eu costumo dizer, o meio social, o primeiro contato com a vida social é dentro do colégio, se você prestar atenção. Claro, você saiu. Você sai do seu familiar e vai para o seu social para conviver. Eu não entendi ainda da necessidade que o ser humano tem de ter um grupo, de ser aceito. Eu não sabia que isso era vital para a nossa qualidade de vida. Mas crescer ao longo de 10 anos de sua vida, escutando quase toda semana alguém dizer que tem nojo de você, isso nenhum ser humano deve escutar. E eu não falo isso para me vitimizar, eu não falo isso para ser um coitado, até porque não gosto dessa pecha. Eu falo isso para mostrar e para dar um grito de alerta de como é importante cuidar das nossas crianças, cuidar da educação socioemocional de quem precisa. E você, nesse período da escola, tentou fazer algumas coisas para, inclusive, ser aceito nesse grupo social que é tão importante, né? Você conta, por exemplo, de como você tentou se tornar representante da classe. É verdade. Porque, né, você imagina, você aí vai ter um destaque, peraí, eu sou o representante aqui da classe, só que a história não terminou muito bem, né? Hoje eu rio, hoje eu brinco com isso, hoje eu acho graça, mas na época foi uma eleição que eu digo bem marcante. Eu olhava e disse, poxa, os representantes de sala, eles são queridos, as pessoas gostam dele, por que que eu não posso ser também? E aí eu encontrei um outro gordinho que tinha acabado de entrar no colégio, e fui candidato com ele como meu vice. Eu digo que foi Os dois gordinhos se um juntaram. novato, né? Eu e um novato. E eu lembro que foi uma eleição marcante, porque começou a contagem dos votos, o primeiro voto para Otton, o segundo voto para Otton, o terceiro voto para outra pessoa, o quarto, o quinto, o sexto. Terminou que nós só tivemos 2 votos, o meio do meu vice, e foi uma eleição marcante. Agora, se os dois primeiros votos revelados foram os de vocês dois, você já estava achando que tinha tudo para ganhar, né? Não, eu estava comemorando já. Quando saiu o segundo, eu disse, ganhamos. Aham. Mas a verdade é que perdemos. E esse é o calvário social que muitos adolescentes hoje estão vivendo, que muitos jovens estão vivendo. Você usou o termo que existia uma quadrilha dos excluídos. Era meus amigos, né? Os excluídos tinham uma quadrilha. Para fazer parte do meu grupo, tinha que ser muito gordo, muito magro, ter uma cabeça muito grande, ou usar aqueles aparelhos
que naquela época existia, hoje não existe mais, que colocava para fora, Sim. e a gente terminou se fortalecendo. Hoje, ainda carrego comigo essas amizades. Eu agradeço muito a eles, porque, sinceramente, em alguns dos momentos mais difíceis da minha vida, eu pude contar com essa, eu brinco, o grupo dos excluídos, a turma dos excluídos. A quadrilha, no caso, que você falou, era do São João. Na minha região, em João Pessoa, na Paraíba, as festas juninas são muito fortes. Sim. E o colégio, ele sempre criava quadrilhas, os meninos dançar com as meninas, etc. Sendo que tinha mais menino do que menina na sala. Não sei se ainda é assim, mas na época era. E aí acabavam as meninas e os meninos escolhiam e sempre sobravam uns 10 ou 12 meninos que não tinham par. Então o que é que fazia? O que é que fazia com aquilo dali? Então o colégio tinha uma ideia bacana até de colocar aquele excedente, o contingente que excedeu, para dançar uma quadrilha solitária. Então a gente entrava antes da apresentação normal. Eu lembro que eu era um gordinho resistente, persistente, resiliente. Eu ia todo ano, mas todos os anos eu ia na quadrilha dos excluídos, porque ninguém me escolhia para dançar. Que dó. E mais que o colégio não ajudava, colocava uma camisa colorida com um sol grande, sabe? Ficava maior ainda do que o Ficava tamanho maior original. ainda, mas eu ia lá, dançava. A minha vida toda de colégio, eu nunca soube que foi dançar uma quadrilha acompanhado. Eu sempre dancei a quadrilha só. Agora, Otton, eu disse que você perdeu 50 quilos, emagreceu 50 quilos quando tinha 17 anos. Mas não foi assim, primeira tentativa, emagreceu e aí você está aí hoje magro. Você teve muitas batalhas que, inclusive, você acabou perdendo, né? Você emagrecia, voltava. Eu emagreci 55 quilos ao longo de 1 ano e 6 meses, na 16ª tentativa. 16ª tentativa. 16ª tentativa. E falo isso com orgulho, não para me engrandecer, mas para mostrar às pessoas que não é uma derrota, uma dificuldade, um problema que apareça pelo caminho que vai fazer com que ela desista daquele objetivo, daquele sonho, daquele propósito dela. E muitas vezes eu tentei e fracassei porque eu queria um atalho, porque eu queria uma pílula mágica, porque eu queria uma solução que não acontece na vida real. E eu buscava um caminho mais fácil, entre aspas, um atalho, e os atalhos geralmente não levam ao caminho correto. Você deve ter tentado tudo quanto é tipo de dieta, né? Aquelas coisas todos. bem extremas. Ia de nutricionista em nutricionista, de dieta em dieta, e não conseguia emagrecer. Até emagrecia 10 quilos, engordava 15, emagrecia 20, engordava 30, emagrecia 5, engordava 8. Eu lembro que eu saía dos nutricionistas e ia me despedir. Hoje eu vou me despedir, vou para Porque amanhã a dieta começa. Amanhã a dieta começa, meu último dia de vida, então eu tenho que me despedir. Ia para um rodízio de pizza, comia 40 pedaços, eu era bom de garfo. Comia 40 pedaços e no outro dia já começava desacreditando de mim mesmo e às vezes as coisas não aconteciam. Olha, hoje, ontem foi Dia Nacional da Saúde, né? Hoje, pelo menos para quem está assistindo o nosso programa inédito, é um domingo. Amanhã é o Dia Internacional do Início da Dieta. Tem um monte de gente que deve estar assistindo a gente agora e está na mesma situação aí que você localizou. Já fez a despedida, de repente está até fazendo um lanchinho agora, tarde da noite, porque amanhã termina a vida, entre aspas. Não foi esse o caminho que você acabou fazendo com que desse certo e que você conseguisse se manter num peso. Com 17 anos, você perdeu 55 quilos, né? Eu estava falando 50, 55. E você até chorou quando você chegou nesse peso. Porque você descreve aqui, mas eu imagino a tua sensação. Realmente você conseguiu não só eliminar aquele peso que te trouxe tanto problema, ser motivo de riso, ser motivo de ser deixado de lado na infância e na adolescência, mas também você travou muitas batalhas para conseguir atingir esse objetivo. E aí, finalmente, realmente você conseguiu. Exatamente. Eu costumo dizer que quando você está numa praia e você começa a nadar para dentro do mar e nada bastante, chega uma hora que você olha para a terra e diz, poxa vida, eu estou muito longe, eu não consigo voltar. E às vezes a obesidade e tantos outros hábitos ruins que destroem a nossa saúde, como o alcoolismo, o excesso de cigarro, entre outros,
nós fazemos assim, nós vamos tão longe dentro desse mar que não acreditamos que podemos voltar mais. E é aí onde começa o grande erro. Porque você se desespera, vai, daqui a pouco morre afogado nessa metáfora que eu criei. Então, a primeira coisa é saber que a mudança não é um evento. A mudança é um processo. E um processo ele tem início, meio e fim e manutenção desse processo. Quando eu entendi que a minha emoção, que a minha mente comandava os meus destinos e que não adiantava querer uma dieta milagrosa se eu não fosse para um caminho onde houvesse uma conjunção de emoção, alimentação saudável com reeducação alimentar e exercícios físicos, eu não ia conseguir chegar lá. E o problema é que as pessoas ficam tão ansiosas para conseguir resultados que eu brinco que o peso que elas ganharam em 20, 30 anos, em 15 anos, em 10 anos, elas querem emagrecer em 2 meses. Não é assim que funciona. E aí não funciona. E o que é que acontece? O ciclo é vicioso. Eu quero um resultado rápido, eu não consigo um resultado rápido, eu me frustro. Quando eu me frustro, qual é a tendência natural de quem gosta de comer? Quem está triste, vai e come. Eu era assim. Quem está feliz, quando eu estou feliz, eu vou lá e como. Quando eu estou ansioso, eu vou lá e como. Se isso é verdade para você, se essa minha explanação faz sentido para ti, não adianta buscar mais uma solução milagrosa sem cuidar desse tripé, da emoção, dos hábitos e do exercício físico. E é legal porque esse código da mudança que você propõe nessas diferentes dimensões que você citou aqui, né? Sabedoria, a emocional e a executiva. Tudo isso não serve só para quem está querendo perder peso, né? Mas para quem está querendo ter mudança de hábito, para quem está querendo cultivar hábitos diferentes dos hábitos que tem hoje. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que os hábitos eles estão presentes na nossa vida em todas as áreas. Sim. E sabe eu mesmo já aconteceu isso muito comigo, talvez com você, talvez com todo mundo. Eu prometia que ia mudar. Eu queria de verdade mudar alguma coisa na minha vida. Era genuíno. Não era o falso, desejo. Não era mentiroso, eu sofria com aquilo. De fato eu queria. E eu prometi a mim mesmo que dessa vez ia ser diferente, aos meus familiares, às pessoas que estavam ao meu redor. Mas depois de um tempo eu voltava a fazer exatamente a mesma coisa. Por quê? Por que que isso acontece? E aí foi quando eu comecei a estudar e a pesquisar, eu emagreci. Quando eu emagreci, as pessoas começaram a me perguntar: como é que você fez isso? E a segunda pergunta qual era? Como é que eu posso fazer? E aí eu comecei a estudar. Nos últimos 5 anos eu desenvolvi o meu método, que é o método tridimensional de mudança de hábitos, porque a intencionalidade, o fato de você querer, geralmente não traz o resultado. E eu não entendia os mecanismos da minha mente, não entendia o funcionamento dos hábitos que estavam dentro do nosso organismo, que é fundamental para a sobrevivência da espécie humana, e que muitas vezes sabota a gente, que muitas vezes faz com que a gente não consiga chegar lá por mecanismos mentais que nós temos, mas também só saber dessa dimensão científica ou da sabedoria não resolve o problema, se você não cuidar do seu lado emocional. Porque uma mudança de vida requer sair da zona de conforto. Se você que está em casa nos escutando, hoje é domingo à noite, se for ao vivo, como você falou, não adianta você querer sem saber que vai passar por uma zona de desconforto. Mas estar preparado para essa zona de desconforto, para esses desafios emocionais, vai fazer com que você chegue lá. E é legal porque quando você fala da dimensão emocional, que eu acho que realmente, não sei se você elenca um que é mais importante que o outro, mas realmente a emoção nos sabota muito, né? Você diz isso no livro, você diz que nós somos o nosso próprio campo de batalha, você diz alguma coisa parecida com isso, né? E você diz que para que a gente consiga estabelecer uma mudança real, a gente precisa nos conhecer muito bem. O autoconhecimento ele é fundamental para qualquer coisa. Imagine que você teria coragem de abrir um negócio se você não entendesse sobre esse negócio. Você teria coragem de subir no avião se o piloto não conhecesse o funcionamento da aeronave? Como é que a gente quer controlar e mudar a nossa vida se a gente não faz o trabalho fundamental de se autoconhecer, de saber nossos pontos fracos, de saber nossos pontos fortes, de saber nossos pontos cegos também? Porque nós não temos apenas pontos fortes, pontos fracos, ou pontos de força e pontos de desafios, como alguns chamam. Nós temos pontos cegos, que nós não conseguimos enxergar em nós mesmos essas características e que muitas vezes nos sabotam.
E o pior dos nossos inimigos, ou o maior dos nossos aliados, somos nós mesmos. Por isso que eu falo que eu trabalho a pessoa. Você é a grande solução. Você tem a capacidade de empreender as mudanças a partir de um processo. Então, se você quer se conhecer, por que você não conseguiu a mudança que você quer? Primeiramente, qual é a mudança que você deseja de verdade? Objetivo. O que Objetivo. é que você quer? Por que? E a segunda pergunta, qual é a mudança que você quer e por que você quer essa mudança? Qual é o seu propósito? O que faz você chegar lá? E, sinceramente, não faz essas perguntas assim e responde, eu quero ser magro. Eu quero ser magra. Eu quero ficar mais bonito, eu quero ficar mais bonito, eu quero ficar mais rico. Sinceramente, se essa for sua meta, é provável que você nunca alcance. É necessário que existam objetivos um pouco mais nobres, um pouco mais profundos. Específicos. Específicos. Além de ser, os objetivos precisam ser específicos e os propósitos que tem que ter por trás podem ser mais nobres. Por exemplo, eu quero emagrecer 15 quilos. Eu quero juntar, dentro de um ano, R$150 mil. É um objetivo bem claro, bem transparente. Mensurável. E aí você pergunta o segundo propósito, por que você quer fazer isso? Então, tem uma pesquisa que foi desenvolvida num campo de treinamento do Exército Americano, na elite do Exército Americano, e durante os exercícios mais penosos, mais complicados, naquele treinamento da elite, os soldados que não desistiam, era quando os instrutores perguntavam o porquê que você está fazendo isso. E aí eles tinham uma resposta consistente. Então, por que de fato você quer essa mudança? E é legal você ter colocado nesse contexto do campo de batalha, porque é realmente um campo de batalha. Não é fácil a gente ir contra hábitos que foram adquiridos ao longo de anos. Às vezes são hábitos que não estão simplesmente só na gente enquanto indivíduo, mas são hábitos que estão presentes na nossa família, né, de forma muito perene. E esses hábitos são, muitas vezes, completamente destrutivos. Você traz números aqui no seu livro que são muito impressionantes, né? Segundo, por exemplo, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o Walton traz isso no livro, 12 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência de problemas relacionados a comer, né? Que era o teu caso aqui, mas também fumar e beber em excesso. Coisas que são, obviamente, fruto de hábitos ruins, né? Tem um outro dado, você diz que na Primeira Guerra Mundial, a gente tem 60 milhões de mortes em 6 anos. Na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de mortes em 6 anos. A gente tem 10 por ano, justamente por conta de hábitos ruins. Então, olha, né, o tamanho que foi a Segunda Guerra Mundial, a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial até hoje, mas os hábitos eles vão nos matando de forma mais silenciosa, de forma mais tranquila, e a gente não está conseguindo perceber, e a gente não está conseguindo, o mais importante ainda, que é puxar de volta as rédeas da nossa vida, né? Eu costumo dizer o seguinte, imagina que no dia 1º de janeiro de um ano, a cidade de São Paulo tivesse do jeito que ela está hoje. No dia 31 de dezembro desse mesmo ano, a cidade de São Paulo tivesse desaparecido, não tivesse mais um habitante vivo. Quanto tempo a imprensa, a mídia, os meios de comunicações, não apenas do Brasil, mas do mundo todo ia repercutir isso? Era uma tragédia, talvez dividisse, passasse séculos, dezenas de anos falando sobre isso. Claro. Porque é uma tragédia sem tamanho. E eu faço essa comparativa com a Segunda Guerra Mundial, que em média os historiadores afirmam que 60 milhões de pessoas, há números para cima, números para baixo, mas uma média, e que se você multiplicar 12,8 milhões de pessoas que morrem por ano em decorrência desses maus hábitos relacionados à alimentação, à bebida e a cigarro, se você multiplica por 6, dá um número muito maior do que a Segunda Guerra Mundial. A obesidade, particularmente, Wagner, tem me preocupado muito. Eu tenho sido uma voz, não na ditadura, a favor da ditadura da beleza. Claro, a ditadura da disso. Beleza é aquela que defende mulheres magérrimas e capas de revistas. Estereótipos. Isso eu não acredito e não trabalho dessa forma. Mas a questão da saúde, eu faço uma defesa insistente e permanente. É por isso que agora nós estamos lançando em breve um projeto internacional
projeto que se chama Emagreça Sem Estresse. Inclusive, por falar em internacional, o livro já foi publicado em Portugal, né? Ou vai ser? Vai ser publicado agora em outubro. Mas já está tudo caminhado, Tudo tudo fechado certo. com a editora. E você está querendo publicar em outros países, inclusive. Nós estamos negociando para outros países, da língua espanhola, também na África, na América Latina, talvez na Espanha. Eu acho que até o final desse ano vamos ter grandes notícias. Muito legal. E aí, independente, além do livro, existe um projeto de emagrecimento aí que você quer? Esse livro eu trato não apenas sobre hábitos alimentares, eu trato sobre hábitos financeiros, hábitos emocionais, hábitos alimentares e outros tipos de hábitos, sobre um código da mudança para a sua vida. Não importa a área que você queira mudar, esse livro vai ajudar muito porque tem ajudado milhares de pessoas, ficou entre os mais vendidos do Brasil ano passado, foi comprado recentemente pela Planeta, pelo um dos maiores grupos editoriais do Brasil, que lança essa edição. E esse projeto Emagreça Sem Estresse é um programa online que não só eu participo, mas um grupo de notáveis participa para entregar de fato o que nós acreditamos de uma forma democrática. Gestão da emoção, mudança de hábitos, exercício físico e reeducação alimentar. A minha última pergunta: qualquer pessoa pode mudar os seus hábitos? Tem alguém que é impossibilitado de mudar os hábitos? Todas as pessoas podem mudar os seus hábitos. Todas. Agora, para isso, é preciso saber que é um processo e saber que ela vai ter desafios e que esses desafios precisam ser enfrentados e com inteligência, com estratégia, com ética, com respeito a si mesmo, respeitando os seus limites. Não queira e não existe fórmula mágica, existe trabalho sério. Não importa onde você esteja, eu costumo dizer, não importa quem você seja, acredite que você é capaz de fazer isso. Busque ajuda que você pode, deve, não importa no momento e na situação que você esteja vivendo. Eu acho que você teve uma mudança de hábito que foi tão libertadora, né? Aquele menino que sofria bullying, para o homem que você se tornou, palestrante, coach, escritor. Não tem como, né, você ter vivido aquela libertação e não ajudar outras pessoas a conseguirem encontrar o mesmo caminho. Acho que vai ficando uma coisa realmente, é uma missão para você, né, fazer com que isso aconteça. É uma missão de vida, é uma missão que eu tenho orgulho, que me emociona, que me faz acordar e enfrentar os desafios, porque não é fácil produzir conhecimento no Brasil, não é fácil, antes dos 30 anos, estar exportando o conhecimento do nosso país para a Europa, que geralmente nós fazemos o caminho inverso, compramos de lá, a gente está exportando para lá, e eu estou muito animado com a possibilidade de poder ajudar pessoas, não apenas aqui no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, como eu digo, não por vaidade, mas por missão de vida, por acreditar que todos nós podemos mudar para melhor e construir os nossos sonhos. Não devemos ter medo de sonhar, não devemos ter medo de fazer aquilo que nós acreditamos que é certo. Vamos sonhar. Otton, muito obrigado. Prazer ter te conhecido pessoalmente, não só pelo livro, e volte mais vezes. Obrigado, Wagner, estou à disposição. Uma honra estar aqui com vocês. Muito bom, muito obrigado.